Vamos ler aqui a palavra de Deus, um texto da palavra. Deixa eu só procurar aqui que eu perdi aqui, mas é Lucas, né? Lucas capítulo 19. É uma historinha que eu quero contar para vocês, que vocês até conhecem, né? Mas a gente vai contar para vocês e tentar descobrir algumas coisas interessantes. Versículo 9 e 10 do Evangelho de São Lucas, né? Muito conhecido. Vamos ler juntos? Fala assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Graças a Deus, podemos assentar. Eu quero nessa manhã, ou seja, nesta tarde, né, conversar com você sobre a salvação de Deus para a vida da gente. Vocês sabem que a vida, às vezes, nos deixa muitas marcas, e essas marcas que às vezes ficam em nós, elas acabam, de alguma forma, nos descaracterizando como pessoas. Dependendo da vida que cada pessoa tem, nós podemos então ter muitas deformidades que a gente acaba adquirindo ao longo da nossa vida por conta de uma série de questões. Às vezes nós ficamos um pouco mais duros, às vezes ficamos bem mais insensíveis, às vezes ficamos incrédulos com respeito a tudo, a gente passa a ter resistência, a não acreditar em ninguém. Às vezes a gente passa a ter resistência às pessoas, porque a gente passa a não acreditar em ninguém que está à nossa volta, e às vezes tudo isso é construído dentro de nós por conta das decepções sofridas, e cada um tem como lidar com essas situações. Alguns lidam muito bem, mas outras pessoas não conseguem sair de tais situações de decepções sem ficarem marcadas, sem ficarem machucadas e feridas, e às vezes resistentes a uma série de coisas. E por conta disso, a gente vai adquirindo determinados transtornos da vida da gente. Às vezes aquele sentimento de vingança por conta de alguma situação, de algo vivido, está tão presente ali, tão camuflado, que a gente não percebe que aquilo se revela, às vezes, nas ações, nas atitudes da gente, e às vezes nem é percebido por nós. Às vezes nós estamos totalmente recalcados, as nossas reações sempre são reações muito agressivas, muito violentas, porque a gente muitas vezes nem lembra do que passou da infância e outras situações que nos marcam e que nos deformam, e que às vezes nós não somos compreendidos, e ninguém consegue compreender determinadas pessoas que às vezes são extremamente problemáticas, extremamente difíceis, extremamente armadas, pessoas que têm dificuldade para manter relacionamento, convivência, porque todas as pessoas que se aproximam percebem muitas vezes o quanto a pessoa é ácida, às vezes, quanto a pessoa é amarga, é difícil. E a primeira reação que nós temos é rejeitar essas pessoas, é se afastar, é procurar isolar essas pessoas, porque é uma reação muito nossa. Quando a gente convive com pessoas difíceis, a gente nunca para tentar entender ou compreender por que ela é desse jeito. Por que ela age dessa forma? O que aconteceu para que muitas vezes ela faça questão de ser olhada de uma forma negativa, faça questão de ser olhada de uma maneira realmente com desprezo, e parece que ela não sente nada com respeito a isso, e ela se repete naquelas ações que realmente faz com que ela se isole ou que seja olhada de uma forma tão negativa. Às vezes o ser humano está perdido na sua própria vida. Às vezes ele se perdeu de si mesmo, por conta de acontecimentos, de fatos, de situações vividas, relacionadas com a sua própria vida. Jesus, ele conseguia olhar além do problema da pessoa, mas ele olhava para dentro da pessoa para tentar compreender o que se passava com a pessoa. Por isso que quando ele andou aqui pela terra, algumas pessoas não entendiam, porque eles se aproximavam de pessoas que eram consideradas para a sociedade assim, alguém totalmente
rejeitada, uma pessoa totalmente desprezada ou desprezível. As pessoas não entendiam como ele se aproximava dessas pessoas exatamente com o intuito de resgatá-las. Pessoas que todo mundo rejeitava, pessoas que todo mundo simplesmente olhava com desprezo e queria distância, ele se aproximava. Ele fazia isso porque ele tem essa capacidade, a capacidade de mudar a vida das pessoas, de fazer com que as pessoas possam mudar e, consequentemente, sarar a alma das pessoas, porque muitas dessas situações estão diretamente ligadas ao quê? Ligadas à alma ferida, à alma doente, que às vezes a gente tem dificuldade para poder entender, para poder compreender, e Jesus Cristo tinha uma facilidade tremenda, por ser Deus, de conseguir diagnosticar os problemas que as pessoas tinham. Você pode perceber que todos nós fugimos de pessoas difíceis. Todos nós procuramos distância de pessoas problemáticas. Talvez você conheça alguma delas. Pessoas que são difíceis de conviver. Pessoas que são difíceis de se relacionar. Talvez você tenha alguém muito próximo. Talvez você tenha alguém dentro da sua própria casa. Alguém que você olhe como uma pessoa completamente perdida, que você acha que não tem jeito, que não tem o que possa mudar a cabeça dela e mudar as atitudes dela. E Jesus, ele via diferente as coisas. E eu fiquei olhando aqui, que geralmente essas pessoas estão assim por conta dessas situações aí que a gente, às vezes é rejeição. Eu fiz mandei rejeição, às vezes, olha as coisas que simplesmente deformam as pessoas. Rejeição, às vezes a pessoa tem uma vida onde ele sofreu rejeições pesadas. As pessoas que sofrem rejeição, elas são armadas, elas são desconfiadas, elas não conseguem olhar ninguém como amigo. Parece que todo mundo é adversário, todo mundo é inimigo. E isso deforma as pessoas. Outra coisa também é sofrer injustiça. Se ao longo da sua vida você passou uma situação de muita injustiça, saiba que essa injustiça sofrida pode deformar você. Pode tornar você um ser humano mais difícil, por conta da injustiça. Outra coisa também é o abandono. Você pode ver o quanto é difícil lidar com um ser humano que foi abandonado quando criança. Como ele tem raiva do mundo, tem raiva das pessoas. Como ele encontra dificuldade para poder se socializar e conviver com pessoas, principalmente quando ele sabe sobre esse abandono. É difícil ele não ficar sequelado por conta disso. Nós somos frágeis. Isso é uma coisa ruim, isso pode nos deformar. Outra coisa também é humilhação e traição. São coisas que deformam as pessoas. As pessoas começam a adquirir determinados transtornos. Eu estava lendo um transtorno aqui que eu fiquei impressionado, né? As pessoas que se tornam histriônicas, exatamente, que é um problema na vida da pessoa também, que faz com que a pessoa tenha aquela necessidade de chamar atenção. Tudo ele faz para chamar atenção, ele quer sempre ser o centro das atenções. Às vezes isso acontece muito por conta de rejeição. E tantas outras coisas que acontecem na vida da gente, para vocês verem como a nossa alma ela é muito frágil. A gente pode ser atingido por uma série de coisas, que pode às vezes mudar o nosso comportamento e criar uma situação de fazer com que sejamos aquilo que que na verdade nós não somos. E isso acontece muito. A gente começa a ter uma necessidade de se autoafirmar, de tentar parecer aquilo que não é, de tentar se impor, de tentar demonstrar alguma coisa, porque alguma coisa aconteceu com a gente. E a gente tem que aprender a entender essas coisas com pessoas e não desistir das pessoas por causa dessas deformidades que de repente elas possam ter relacionadas com alguma situação difícil. Pois bem, Jesus ele conseguia acolher essas pessoas. Um dia, diz a palavra, que ele decidiu visitar uma cidade. Essa cidade se chamava Jericó.
uma cidade bonita, cidade de palmeiras altas, um lugar assim bem aprazível. Ele foi lá visitar essa cidade. Mas quando ele foi lá, ele já sabia o que ele ia fazer. Quando ele decidia assim, eu vou em tal lugar, às vezes ele ia para resgatar alguém, ele provocava a passada por um determinado lugar, por alguém que ele sabia quem era, por ser Deus, para poder de alguma forma ajudar essa pessoa, como ele fez naquela ocasião, que ele decidiu passar exatamente na região de Samaria, para poder falar com a samaritana que estava com a vida totalmente desestruturada emocionalmente, ferida, machucada por conta de uma série de relacionamentos que deu errado na vida dela. Ela estava totalmente sequelada, totalmente machucada, totalmente maltratada. Jesus fez questão de passar lá para conversar com ela e para poder tirá-la daquela situação de destruição emocional que ela se encontrava. Ele passou por lá, que não era o lugar que ele costumava passar, pelo menos pela região por onde ele foi. E dessa vez aqui não foi diferente. Ele foi para lá sabendo o que ele ia fazer. Ele chegou na cidade. Lá nessa cidade morava um sujeito, um camarada. E esse sujeito que morava lá, ele era muito odiado. Uma pessoa que ninguém suportava. Pense numa pessoa insuportável. Era essa pessoa que morava nessa cidade. Todo mundo o rejeitava. As pessoas olhavam para ele só com rejeição. Talvez só a família dele tinha proximidade com ele. Fora da família, se acredita ou se imagina que mais ninguém queria se aproximar dele ou conviver com ele. E esse homem, ele era um homem anão. Ele era bem pequeno, bem baixinho. Ele, com certeza, por conta desse defeito físico, ele encontrou uma forma de poder se autoafirmar diante da insegurança e diante do complexo de inferioridade que ele realmente deveria ter por conta da sua situação que o colocava em desvantagem diante das demais pessoas. O que foi que passou pela cabeça? Ele decidiu, talvez, que a única maneira dele ser respeitado, a única maneira das pessoas olharem para ele, dele poder se autoafirmar diante das pessoas, diante também perante a dificuldade e as limitações que ele tinha, só tinha um jeito: ele se tornar rico. Porque ele pensou, se eu ficar rico, ninguém vai talvez olhar para o meu tamanho e eu vou conseguir, de alguma forma, afrontar as pessoas com a minha riqueza, afrontar as pessoas com os bens que eu tenho. E você sabe que às vezes é muito comum pessoas se sentirem motivadas por conta de humilhação. Vou realmente mostrar como eu vou conseguir superar. E às vezes as pessoas por alguma forma se sentem rejeitadas ou humilhadas por alguma situação e eles pegam aquilo, se torna um motivador para que eles comecem a batalhar para a sua vida, para poder atingir um certo apogeu, para poder chegar e afrontar todo mundo que de repente ele achou que de alguma forma o humilhou ou o maltratou. Às vezes tem pessoas que se motivam nisso. E ele com certeza se motivou por conta da dificuldade que ele tinha física, por conta de estar numa situação de total desvantagem. Ele pensou, vou ficar rico. E ele resolveu escolher um dos caminhos mais curtos para uma pessoa ficar rico naquele tempo, mas que era um preço muito alto que a pessoa pagava também para ficar rico. O caminho que ele encontrou foi o caminho de ser publicano, ou de ser funcionário público. Uma profissão altamente rejeitada, uma profissão que isolava a pessoa. Geralmente as pessoas, quando escolhiam ser funcionários públicos, eles eram separados das suas casas, eles eram separados das suas famílias. E em alguns casos, as famílias até faziam um funeral simbólico daquela pessoa que decidia ser funcionário público, o publicano. Havia uma rejeição religiosa, havia uma rejeição social, mas às vezes o sujeito passava por cima de tudo isso por conta do dinheiro que ele podia ganhar sendo funcionário público. E a profissão que ele escolheu
que ele sabia que daria muito dinheiro, que fazia dele um homem poderoso, financeiramente falando, foi exatamente a profissão de coletor de impostos. Por que havia essa rejeição toda com respeito aos coletores de impostos? E por que havia essa rejeição toda com respeito ao funcionário público? Era porque o funcionário público trabalhava para o governo de Roma. E aquelas cidades, aquele país estava invadido pelos romanos. Os romanos haviam dominado aquela região. Aquela região estava sob controle de Roma. E as pessoas que trabalhavam para o governo, trabalhavam para um povo invasor. Aí toda a população rejeitava essa pessoa, era considerado um traidor. Por quê? Porque trabalhava para um governo que havia invadido a região. E as pessoas se revoltavam mais ainda com o coletor de impostos, porque ele tirava imposto dos seus patrícios para mandar para Roma, para mandar para o imperador de Roma, e isso gerava uma rejeição social muito grande, e as pessoas que escolhiam realmente ter essa profissão, já sabiam que iam ser rejeitadas pela família, que não entrariam no templo, seriam rejeitados do templo e na própria religião. As pessoas eram totalmente isoladas, eram consideradas párias para a sociedade local, as pessoas que escolhiam essa profissão. Mas, no entanto, as pessoas ficavam ricas, ganhavam muito dinheiro, ficavam milionárias, porque além de cobrar o imposto, eles cobravam sempre a mais para poder ficar com uma quantia maior. E ele escolheu isso. Mas ele também não estava ligando para isso. Ele pouco estava se importando se alguém ia se importar, porque ele fez essa escolha para poder ficar rico. O certo é que ele ficou rico, muito rico. Apesar do isolamento, apesar do desprezo social por conta da escolha, por escolher aquele caminho da riqueza, ele, no entanto, estava se autoafirmando no poder aquisitivo que ele tinha. Ele se autoafirmava daquilo. Mas ele tinha um detalhe que fez a diferença na vida dele. Ele tinha vontade de conhecer Jesus. Diga glória a Deus. Ele queria conhecer Jesus. Naquela época, o nome de Jesus, todo mundo falava sobre Jesus. Os milagres dele. As pessoas comentavam, ia de boca em boca, e havia uma curiosidade para saber quem era Jesus. E diz a palavra de Deus que ele tinha essa vontade de conhecer Jesus, e quando ele tomou conhecimento que Jesus Cristo ia até a cidade dele, ele se preparou para conhecer Jesus. Ele queria saber quem era Jesus. E o mais importante em tudo isso é que Jesus Cristo já sabia disso. Diga glória a Deus. Por ser Deus, ele já sabia que aquele homem tão rejeitado, tão isolado, aquele homem tão agredido, tão machucado, tão maltratado, tinha vontade de conhecê-lo. E o nome desse homem era Zaqueu. O que significa esse nome? Significa puro. A pureza que ele perdeu por conta das suas deformidades e dos transtornos que ele passou a ter por conta da sua situação. O nome dele era puro. Só tinha um detalhe: na cidade dele as pessoas não chamavam ele pelo nome. Não dava para chamar ele de puro. Ele era chamado de ladrão. Todo mundo chamava ele de ladrão. Ele era conhecido como ladrão da cidade. As pessoas não conseguiam chamá-lo de puro, porque achavam achavam aquilo ali uma provocação, chamar de puro um sujeito que fazia as coisas que ele fazia. E diz a palavra que Jesus chegou na cidade. Quando Jesus chegou na cidade, ele se animou para ir lá visitar Jesus, porque Jesus às vezes pregava na sinagoga, pregava nas ruas. Ele quis ir lá para poder ver Jesus. Só que ele desanimou. Ele desanimou porque tinha muita gente. Era gente demais indo lá para o lugar onde Jesus
ia pregar, ia falar. Ele ficou receoso. E uma das coisas que deixou ele receoso era porque ele sabia que as pessoas tinham a maior raiva dele e que iam aproveitar aquela situação para pisotear ele, já que ele era pequeno. Como ele sabia que ele era muito odiado na cidade, aquilo poderia então simplesmente criar uma oportunidade para que as pessoas que o odiavam, as pessoas que tinham raiva dele, viessem então pisoteá-lo e até mesmo matá-lo ao vê-lo então lá no meio da multidão. Ele disse: não vou não. O instinto de preservação dele protegeu ele para que ele não fosse. Talvez isso acontecesse mesmo. Ele disse: eu não vou lá, porque se eu for lá no meio da multidão, eu vou correr risco. Mas eu vou procurar saber o dia em que Jesus vai sair da cidade. Porque o dia que ele sair da cidade, eu vou pedir para os meus empregados me levarem lá para um lugarzinho na estrada, que tem uma árvore lá. Eu vou subir naquela árvore. E quando ele passar, eu vou estar num ponto mais alto, eu vou poder conhecê-lo e saber como ele é. E ele se informou, talvez alguém disse: olha, Jesus está saindo no tal dia, ele vai embora. Ele deve ter acordado cedo e correu para a estrada, antes de Jesus passar. E chegou lá, ele subiu numa árvore. Ele achava que lá da árvore ele podia olhar para baixo, conhecer quem ele queria conhecer, e ele estaria um pouquinho mais seguro. E ele fez exatamente isso. Foi para essa árvore. O que é interessante, que quando você vai em Jerusalém, eles dizem que a mesma árvore, essa árvore está lá. Eu até peguei uma foto da árvore. Essa árvore aí. Hoje ela não está tanto numa estrada, está na beira de uma rua, né? Eles dizem que a árvore é milenar, essa figueira brava. E ela está lá cercada com os dizeres assim: aqui foi o lugar onde o rapaz subiu, né? O Zaqueu subiu. Pois ele foi para essa árvore, chegou lá, sabe o que ele fez? Ele subiu e ficou lá esperando. Jesus saiu da cidade. Jesus não andava sozinho, Jesus andava arrodeado de muita gente. Ele andava com os 12 discípulos e andava com os codiscípulos. Os codiscípulos eram 70 que acompanhavam ele. Então só aí já tinha umas 82 pessoas que acompanhavam Jesus, que faziam um número considerável, sem contar aquelas outras pessoas que eram agradecidas por bênçãos recebidas, que costumavam ir onde Jesus estava. E Jesus saiu com aquela multidão da cidade. Ele ficou sabendo o horário talvez que Jesus saiu. Ele ficou sentado lá na árvore. Olha só, coloca a árvore para mim lá. Eu peguei várias fotos dele sentado na árvore. Essa aí eu acho melhor delas. Ele subiu na árvore, ficou sentadinho lá, e aquela multidão vinha na estrada, talvez cantando, conversando, e vinham se aproximando. Eu acho que aquilo deve ter gerado uma expectativa nele, o coração dele deveria estar a mil, naquela expectativa para ver Jesus, para conhecer Jesus. E quando Jesus veio, que chegou debaixo da árvore que ele estava, bem na árvore que ele estava, Jesus parou. Jesus parou, olhou para cima e viu ele sentado lá no galho. Jesus olhou e disse: "O puro", que era o nome dele, talvez o nome que ninguém chamava mais, só era conhecido como ladrão. O pessoal talvez não chamava ele pelo nome mais, mas Jesus chegou embaixo e disse: "Ô Zaqueu", ele deve ter tomado o maior susto, porque Jesus sabia o nome dele. "Zaqueu, o puro, desce depressa aí, dessa árvore, porque hoje me convém pousar lá na tua casa. Eu quero ir lá na tua casa." A Bíblia diz que ele ficou sem entender, mas diz que ele desceu da árvore muito alegre. Ele pegou, desceu, e Jesus foi só buscar ele lá. Diga glória a Deus. Jesus sabia de tudo, Jesus nem ia embora, Jesus foi buscar ele. Aí pegou ele desceu da árvore e disse: "Bora, eu vou lá para a tua casa hoje." E Jesus acompanhou ele e foi com ele lá para a casa dele.
Quando Jesus chegou na casa dele, o pessoal que ia junto, que acompanhava algumas pessoas, ficaram indignadas. Todo mundo começou, o pessoal da cidade então, ficou revoltado, começou a haver um burburinho, um rebuliço, por conta das pessoas chateadas com aquilo, começaram simplesmente a criticar Jesus, dizendo assim: esse Jesus não é de Deus. Se ele soubesse quem é esse camarada aí, ele nem entrava na casa desse sujeito. Como é que Jesus pode ir na casa desse camarada? A gente conhece ele aqui. Ele é o maior ladrão que tem na cidade, ele é o camarada mais errado que tem aqui. E Jesus vai logo para a casa dele, entrar na intimidade de um sujeito desse, porque você ir para a casa de alguém era criar uma intimidade com a pessoa, quando você permitia alguém chegar na tua casa, principalmente sentar na tua mesa. Houve uma crítica generalizada, o pessoal revoltado, criticando Jesus, o pessoal malhando Jesus, porque Jesus estava na casa dele. Mas Jesus também não se incomodou, porque Jesus sabia o que ele estava fazendo ali. E o Zaqueu recebeu Jesus da casa dele com a maior alegria. Talvez há muito tempo ele não recebia ninguém. As pessoas evitavam ir para a casa dele ou se relacionarem com ele. Jesus entrou na casa daquele indivíduo, ele fez lá uma ceia, fez uma festinha. Jesus deve ter pregado de novo lá na casa dele, e o certo é que no final, quando todo mundo imaginou que ele ia continuar do jeito que estava, ele decidiu mudar a vida dele, porque aquele encontro foi suficiente simplesmente para acabar com os traumas dele, para acabar com os complexos dele. Se ele se sentia rejeitado, Jesus Cristo fez aquela terapia de aceitá-lo, de ir atrás dele e de dar para ele o entendimento de que para Deus ele era importante. Diga glória a Deus. Para Deus ele era importante, porque talvez toda aquela atitude que ele tinha, aquele homem amargo, difícil, revoltado, irado, descontrolado, cheio de rancor, cheio de raiva, cheio de desejo de vingança, estava diretamente ligado a todas as rejeições que ele tinha sofrido por conta do seu defeito físico. Mas naquela hora o próprio Deus vai procurá-lo, chama ele pelo nome, diz que quer ir na casa dele, dá importância para ele, valoriza ele, faz com que ele entenda que ele era importante, que ainda que todo mundo rejeitasse, o homem que era mais falado, que era mais importante, que estava na boca de todo mundo, não o rejeitava, mas fez questão de buscá-lo e de dizer que ele era importante. Aquilo sarou a alma dele, diga glória a Deus. Aquilo simplesmente consumiu, destruiu, com todo o sentimento de rejeição que estava dentro dele. Todo aquele sentimento de rejeição que adoecia ele, se acabou ali. Jesus foi na casa dele, e em um certo momento ele parou e disse: Senhor, olha, eu tenho uma coisa para falar para o Senhor. Ele disse para Jesus. Começou as reações diferentes. Jesus, o que é que você tem para falar? Zaqueu: olha, Senhor, eu quero dizer ao Senhor que eu quero corrigir minha vida. Eu sei que eu roubei muita gente, fiquei rico de uma forma desonesta, roubando os outros. Mas eu vou corrigir isso aqui. Eu quero devolver, diga glória a Deus. De todo mundo que eu tirei alguma coisa, de todo mundo que eu roubei, que eu explorei, eu vou corrigir isso, eu vou devolver para essas pessoas, mas eu não vou simplesmente devolver o que eu tirei delas, eu vou devolver com juros, eu vou devolver 4 vezes mais. Das pessoas que eu tirei 10 mil reais, eu vou devolver 40, eu vou simplesmente corrigir minha vida. Quando ele falou isso, Jesus percebeu que houve uma transformação. Por quê? Porque a coisa mais difícil que tem para o ser humano é ele se desprender dos seus bens materiais. Quando uma pessoa decide não permitir que os bens materiais, que a riqueza, que o dinheiro, que o poder aquisitivo venha realmente pautar a sua vida, é porque realmente está havendo desprendimento, é porque realmente ele está começando a valorizar outras coisas.
Essa é a parte mais difícil do ser humano. É quando ele admite simplesmente ser desprendido nessa área e não permitir que a sua vida seja simplesmente controlada e pautada por dinheiro, por poder, por bens materiais. E quando ele simplesmente se predispôs a se liberar daquilo, realmente ter necessidade, mas não deixar que aquilo o influenciasse a sua vida a ponto de descaracterizá-lo, a ponto de afastá-lo do que é correto, ele simplesmente estava demonstrando o quê? Um posicionamento de mudança, de transformação. E quando ele disse isso para Jesus, vou devolver, Jesus disse, hoje veio salvação para essa casa. Hoje veio salvação para esta casa, porque esse também é filho de Abraão, é um hebreu. É um camarada que nasceu dentro da religião. É um sujeito que desde criança tem conhecimento dos ensinamentos de Deus, mas tinha se perdido, se desvirtuado, mas hoje ele foi salvo. Falou isso para as pessoas que estavam ali. E eu quero dizer para vocês, disse ele, que o Filho do Homem veio na terra para isso. O Filho do Homem veio na terra para o quê? Para o quê? Vamos ler alto, coloca de novo, olha só. Veio o quê? O Filho do Homem veio o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. Diga glória a Deus. O que é se havia perdido? A gente se perde até da gente mesmo. Às vezes a gente perde a nossa essência. Às vezes a gente começa a ter determinadas atitudes que não condiz com a nossa verdadeira essência, com o ensinamento que nós tivemos. É comum o ser humano perder a sua essência. Isso aí era uma volta à essência dele. Ele era um homem de Deus que por razões ficou descaracterizado. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida descaracterizadas porque perderam a sua essência. Quantas vezes nós rejeitamos a natureza que temos? Às vezes a gente passa tanta decepção, que a gente começa a dizer, eu não vou ser bonzinho mais. Agora eu não vou ser bonzinho mais para ninguém. Você começa a trazer uma natureza que não é sua, porque a sua tendência e a sua essência é de ser um camarada bondoso, mas às vezes por conta das decepções, você começa a tentar simplesmente a rejeitar a sua essência. Mas quando Deus entra na vida de uma pessoa, quando Jesus resgata alguém, é resgatar você com a sua essência verdadeira. Diga glória a Deus. Ele vem salvar e buscar o perdido. E essa é a tarefa de Jesus. E quando a gente lê essa passagem da Bíblia, a gente chega a uma conclusão. A uma conclusão. Não desista de pessoas problemáticas. Talvez você tenha uma pessoa problemática em casa. Talvez você tenha uma pessoa totalmente deformada em casa. Talvez você tenha uma pessoa difícil. Procure saber da vida dele. O que foi que ele passou? O que foi que ele enfrentou? O que foi que o atingiu? Que o revoltou, que às vezes transformou essa pessoa numa pessoa difícil. E baseado pela palavra de Deus, a gente entende o seguinte, que para Deus, uma pessoa nunca está perdida. Ele sempre vai lutar para tentar resgatar a pessoa com a sua essência de bondade. Amém? E com esse encontro, a essência de bondade voltou e aquela essência da maldade que ele tentou vestir, que ele tentou usar para se proteger como um mecanismo de defesa dele, ele se despiu de tudo isso e se tornou a pessoa que Deus queria que ele fosse. Então que Deus trabalhe na minha vida, na sua vida, na nossa vida, para que a gente não venha reprimir a nossa essência boa, mas que essa essência boa que está em nós, que ela possa simplesmente aflorar e que venhamos deixar ela aflorar. Porque quando isso acontece, nós começamos então a nos identificarmos com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe.